Então, Deus preparou uma mensagem, uma palavra hoje para o coração de vocês. Amém? Quantos aqui tem de 15 anos para baixo? 15 anos para baixo. 3, 4, você tem também? Quantos anos você tem? 9, 11 e você? 7? Que lindo! E você, Priscila? 9, 13. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que a gente viu nessa peça. Que peça linda que vocês fizeram. E essa peça vai falar sobre o coração. Como é que estava esse coração? Estava vazio, tá? E aí o tema da noite é, quem prestou atenção no tema da noite? Jesus preenche o nosso. Mas aí eu queria falar contigo. Pastor, o senhor me consegue um copo e água separado, um copo vazio e água, por favor. Eu quero falar com vocês justamente sobre isso. Vou pedir para minha amiga que deixar aberto em Isaías 61, 10, por favor. E eu vou falar justamente com vocês sobre isso. Às vezes o nosso coração está assim por algum motivo. Qual é a idade de vocês? Vocês não perceberam ainda. 12, 13, e ele já está ali, 13, né? Beleza. E aí o nosso coração às vezes está vazio por alguma coisa. Eu não sei na escola de vocês, mas na minha escola às vezes eu me sentia só. Nem sempre eu queria fazer o que os meus amigos estavam fazendo, nem sempre eu queria viver o que eles estavam vivendo. E aí às vezes o meu coração ficava daquele jeito. Ou então chegava em casa, a família é grande, cada um fazendo uma coisa, e mesmo a família grande às vezes a gente se sente só também. Só que esse copo está como? Ele está cheio? Ele está como? Vazio. E aí eu vou pedir o pastor para encher aqui, por favor. Ele está enchendo. Tem como continuar enchendo agora? Dá para ele encher mais? Se eu quiser que ele encha, tem como? Fica aqui, pastor, com essa jarra, por favor. Só é possível encher o copo porque ele estava. Então, se o tema da pregação de hoje é Jesus preenche o coração, só é preenchido aquilo que está? Então, hoje eu queria te perguntar, você adolescente, você junior, você filho de pastor, você filho de diácono, você filho de diaconisa, você que talvez ainda é jovem, mas já é líder dentro da igreja, é possível ser isso tudo, e mesmo assim o seu coração está vazio. Se o tema de hoje é Jesus preenche o coração, só é preenchido aquilo que está vazio, correto? E eu queria te perguntar, que parte do seu coração hoje se encontra vazio? Para eu encher com outra coisa, abre por favor, pastor, é caminho. E aí às vezes o nosso coração está assim, cheio. E aí Jesus quer preencher o teu coração, mas o teu coração está vazio da presença de Deus, mas está cheio de outras coisas. E aí para eu encher a presença de Jesus fica impossível. Só é possível eu encher aquilo que está. E que área do teu coração hoje está vazia que Jesus precisa preencher? Mas obrigada, pastor. Mas eu sou nova, eu tenho 10, eu tenho 13, eu tenho 15 anos. Eu vou te falar, eu já tive a idade de vocês. Eu já tive. Hoje eu trabalho, eu faço faculdade, mas eu já tive no pré-escola, eu já tive no fundamental, eu já tive no ensino médio. E eu sei que mesmo com essa idade a gente tem preocupações, não tem? Quando você vê seu pai e sua mãe brigando, isso não te preocupa? Quando você vê que o dinheiro do teu pai está acabando no final do mês, isso não te preocupa?
Eu já tive a idade de vocês, não estou muito longe da idade de vocês. Mas eu lembro que eu estava na igreja, eu já era líder de muitas coisas, eu comecei na igreja muito cedo. Alguém aqui tem 8 anos? 10 anos? Pois é, foi com 8 anos que eu aceitei Jesus. Com 8 anos, não foi minha mãe que me pediu. Eu estava no banco e eu falei assim: olha, esse homem que está falando ali na frente, ele parece muito legal, eu quero ele na minha vida. E eu aceitei Jesus. Com 12 eu me batizei nas águas. Com 15 eu já era líder, um monte de coisa que eu gostava na igreja todo dia. Mas nem sempre meu coração era preenchido porque eu era líder. Nem sempre meu coração estava preenchido porque eu estava dentro da igreja. Hoje vocês podem me ver com a sainha aqui no joelho, a cozinha de manga, mas eu não sei se nunca fiz dessa vida, viu? Tu tá achando que não? Eu estava muito aqui. Líder da igreja, mas eu não me senti 100% preenchida. Sempre honrei meus pais, sempre fui cristã. Mas eu tenho que preencher com outras coisas também. Então é possível que até você que está com a blusa azul, no uniforme bonito, todo mundo uniformizado, mas é possível que você que esteja no uniforme hoje não se sinta preenchido. Porque foram coisas que eu passei na idade de vocês. Eu já usava prótesezinha, eu usava, eu não usava prótese. Às vezes aquele top faixa, ele é lindona, né? Ia para a igreja assim, tá? Botava um blazer por cima aqui, aí a barriguinha aqui aparecendo, lindíssima. Faz tanto que eu morreu com uma proeza dessa? Misericórdia. Pois é, mas eu entendi que eu não precisava daquilo. Você ser preenchido com Jesus não significa que você não pode fazer as coisas. Quando eu aceitei Jesus, eu descobri que não é que eu não podia andar com meus amigos, não é que eu não podia fazer o que eles faziam, não é que eu não podia usar meu próprio que tanto gostava. É que eu não precisava mais daquilo. E aí eu quero te perguntar, no teu colégio, o que você está fazendo dentro do teu colégio, dentro da sua casa? Você precisa fazer o que você está fazendo? Ou você faz para agradar a outros? Nem tudo aquilo que você faz é porque você precisa. O que você precisa é ser preenchido de algo de tal forma que o teu coração não se mais vontade de outras coisas. E eu poderia trazer aqui experiências de quando eu viajei para fora, contar para vocês coisas que eu vi, mas eu quero falar hoje do básico, do simples, que é o que eu passei quando eu estava dentro da igreja com a idade de vocês. Porque antes de eu ir, para quem não sabe, eu fui para o campo missionário, fui para fora, voltei recentemente, mas antes de eu ir para o campo, antes de eu ser enviado, antes de eu morar em outros estados, outros países, eu vivi uma vida dentro da igreja que eu precisei me preencher enquanto estava na igreja local, para depois eu viver algo maior com Deus. Enquanto eu não era preenchida por Deus, eu não conseguia viver algo maior. Quando eu tinha a idade de vocês, eu amava ir com a minha mãe para a rua evangelizar, porque ela me comprei, sabe? Eu amava fazer aquilo. Mas quando eu chegava em casa, eu sentia que faltava alguma coisa, porque muitas das vezes eu fazia aquilo porque eu sentia que era bacana, sentia que era interessante, mas eu ainda não tinha tido o meu real encontro com Jesus. O meu real encontro com Jesus, quando eu digo realmente, eu consegui experimentar milagres e maravilhas dele, foi quando eu estava nos meus piores dias. Isso foi ainda na adolescência. Ainda na adolescência eu tive depressão, diagnosticada por psiquiatra. Ainda na adolescência eu tive ansiedade. Ainda na adolescência eu tive problemas. Lembrando que eu estava liderando pessoas, mas eu tinha esses problemas. E eu não conseguia evoluir. Eu ficava fazendo automático. Eu gostava de estar na igreja, então eu vinha para a igreja, show, ia para casa. Eu gostava de fazer a cena, então eu fazia a cena, ia para casa. Eu gostava de acompanhar a minha mãe, então eu acompanhava a minha mãe, ia para casa, mas era automático. Chegou um momento que eu entrei no confronto. Claro, é impossível eu estar fazendo essas coisas e eu dizer que Deus é bom, sendo que eu faço tudo no automático. E aí Deus me confrontou, você faz no automático porque o seu coração está vazio. E aí eu vivi num lugar que eu precisava ser preenchida verdadeiramente. Talvez esse lugar que você esteja hoje. Talvez esse lugar que você esteja hoje, um lugar onde o seu coração precisa ser preenchido por Jesus. Para que sejamos uma geração que se movimenta. Você não é novo demais para influenciar pessoas. Da sua idade, tem gente influenciando muitas outras pessoas na internet. Da sua idade tem crianças rebolando, tem crianças namorando, da sua idade
Porque foi na sua idade que eu tive meus problemas e eu reconheci Jesus como meu Salvador. E aí eu entendi que eu precisava ser preenchida. Então, na sua idade é a idade de começar a ter responsabilidades. Porque se você não se move para ser preenchido por Jesus enquanto é criança ou adolescente, você vai ser um adulto completo também. Eu vou ler com vocês um versículo, Isaías 61:10, tá? Ali, ó. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo adora na cabeça como um sacerdote, qual noivo se enfeita com os joelhos. Ali está falando que é grande o meu prazer no Senhor, e regozije a minha alma em Deus. Por quê? Porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. E Êxodo vai falar que Deus é o grande eu sou. E esse versículo às vezes é difícil de entender, não é? Se alguém for preso, ele precisa de quê? De um médico. Você está na cadeia e precisa de um? Você solta. Quem vai soltar ele? Um advogado, não é? Se alguém está passando muito mal, ele precisa de um motoqueiro ou ele precisa de um doutor? Então, quando Jesus fala na Bíblia que Ele é o eu sou, é o seguinte: para você que está doente, eu sou a cura. Para você que está com dificuldade, eu sou a solução. Para você que se sente preso, eu sou o teu advogado. E aí eu quero te dizer, adolescente, eu quero te dizer, jovem, eu quero te dizer. Marcelo, mas ninguém me vê, Ele é quem te vê. Marcelo, mas ninguém me escuta, Ele é quem te escuta. Marcelo, mas eu estou tendo um surto dentro de casa e meus pais acham que está tudo bem. Ele é o que trata, Ele é o que te cuida, Ele é o que te ama. Eu não sei qual é a tua realidade familiar, mas se você nem pai nem mãe tem, Ele é o teu pai, Ele é o que cuida de você. Sabe por quê? Porque Ele te criou. E ninguém cria algo para maltratar esse algo. Deus é o criador perfeito. E no plano perfeito da salvação, Ele te criou para cuidar de você, para cuidar do teu coração, para amar você. E quando você se sente sozinho, quando tudo parece ser estranho, Ele é o que cuida. Ele é o que te vê lá na tua casa. Quando você chora, Ele é o que está lá. Lá no teu colégio, quando você amigos te zoam porque você é a única que ainda beijo na boca. Ah, mas dizer que isso não acontece hoje em dia. Na minha época acontecia, o que não vai acontecer agora, né? Ele é o que está do teu lado. Na minha época tinha uma coisa chamada, eu vou contar aqui de quando eu era criança agora, viu? Isso no fundamental. Na minha época tinha uma coisa chamada salada mista. Isso ainda existe? Ah, existe, olha, eu não sabia o que é, viu? Aí às vezes o pai e a mãe ficam com medo de lidar com certos assuntos, né? Mas as crianças já estão sabendo, os adolescentes estão sabendo. E eu lembro que no meu colégio eles brincavam com salada mista todo último dia da semana. E aí eles se reuniam na salinha que tinha em cima do sobrado do colégio para brincar de salada mista. E eu era a única que não brincava de salada mista. A única. Gente, mas eu corria naquele colégio porque eles vinham correr atrás de mim me zoando. Olha na periferia, olha na periferia, olha na periferia. Cara, o meu problema não era com a minha mãe, o problema não era com meu pai, o problema era com o colégio, porque eu não tinha amigos nessa fase. E aí eles me zoavam muito. Não sei se vocês são zoados no colégio, mas eu era uma que zoava muito porque eu brincava da bendita da salada mista. Mas aí as coisas foram mudando. E eu me lembro claramente, quando os meus colegas, isso era no 8º ano, 7ª série, quando meus colegas tinham um problema dentro de casa, eles falavam, não é tu que é crente? Não é tu que vai para a igreja? Ora lá por mim. Tu pode orar por mim? Que dia que é culto na tua igreja mesmo? E aí aquela que era zoada, porque não brincava da bendita da salada mista, era a resposta quando eles precisavam. E aí eu vou ainda mais fundo. Eu lembro que quando eu tinha
Cara, hoje eu cumprimento as crianças dela na rua, enquanto eu estou construindo o futuro, enquanto eu estou dentro da faculdade, enquanto eu estou prestes a me casar, elas já estão com filhos na costa rua, com 2 ou 3 filhos. E aí a maioria, eu encontro como é que tá? Não, estou trabalhando fora e tal, cuidando dos meninos, o fulano já foi embora, tá? Muito obrigada. Talvez para vocês agora, obrigada, irmão, seja difícil entender sobre o futuro. Quando eu tinha os meus 10, 12 anos, me falavam muito sobre isso e eu não tinha noção da dimensão. Mas eu quero que você entenda que hoje, as mesmas meninas que andavam comigo naquela época, me zoavam muito porque eu não tinha perdido a virgindade, porque eu não tinha beijado na boca, são as mesmas que hoje frequentam a igreja quando precisam de alguma coisa. São as mesmas que hoje buscam em Jesus a solução. Semana passada, um me mandou mensagem falando que quer se batizar. Mas sabe, foi difícil ser a única cara da igreja? Foi. Mas foi difícil, mas eu era a única, mas hoje não sou mais. Hoje elas buscam seguir esse mesmo caminho. Então eu quero te dizer que vale a pena ser separado, vale a pena ter o teu coração preenchido com Jesus. Hoje você pode parecer estar só, amanhã você não estará. Mas sabe você está feliz com o que aconteceu com eles? Não. Não me alegra em saber que meninas da minha idade hoje estão com tantas crianças na costa. Não me alegra em saber que elas não conseguiram ir para a faculdade. Não me alegra. Mas me alegra em saber que a minha decisão não foi a decisão errada. E que hoje elas estão querendo conhecer a Jesus que eu conheço. A maioria delas que sai no Instagram hoje e fica mandando direct a semana toda. Nossa, que lindo esse trabalho missionário. Nossa, que lindo isso aqui. Nossa, que bonito. Nossa, parabéns pelo namoro. Parabéns pela faculdade. E eu fico grata a Deus. Eu falo, Deus, foi difícil, mas hoje eu tenho amigos de verdade. Hoje eu tenho pessoas do meu lado de verdade. Eu preparei um esboço inteiro da pregação. Eu estou vindo de uma semana pentecostal. Vocês não sabem como é que foi a semana. A última vez que eu preguei, essa semana ainda, foi só revelação, revelação, revelação. E o pessoal chorando. Então, o culto pegou fogo. E eu achei que Deus ia se manifestar da mesma forma hoje, porque a minha semana foi extremamente intensa na presença de Deus. Mas hoje Deus resolveu se manifestar através do meu testemunho. E eu não sei porquê, mas se Ele está me dirigindo a falar isso é porque existe alguém que precisa, mesmo que seja um ou uma. E eu poderia muito bem chegar aqui entregando uma revelação sobre a tua juventude, pedindo para Deus te dar uma palavra de conhecimento sobre o teu colégio, sobre a tua vida. Mas Deus me dirigiu a falar hoje sobre o meu testemunho, sobre como foi difícil, como foi útil e como foi importante eu me manter no caminho. E aí, nesses amigos hoje, eu consigo olhar para eles e fornecer algum apoio. E eu tenho uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. Você prefere ajudar ou ser ajudado? E vocês, preferem ajudar ou serem ajudados? Então, se você prefere ser o que ajuda, se você prefere ser o que dá ao invés de que recebe, se mantenha firme hoje. Foque hoje. Mas sabe, talvez deve ser fácil. Não foi fácil. Não foi mesmo. Ainda hoje eu tenho conflitos, ainda hoje eu tenho meus problemas pessoais. Mas eu tenho Jesus no meu coração, e mesmo com o conflito, Ele me ajuda a passar por todos os conflitos. E hoje eu tenho uma responsabilidade, uma maturidade diferente da que eu tinha tempos atrás. E hoje Jesus me preencheu de tal maneira que eu consigo viver na vida sem fazer o que os outros estão fazendo, sem ir na onda, sabe? Eu ainda era criança quando meus colegas começaram a beber as primeiras vezes. E aí o pai e a mãe acham que isso acontece com a adolescência, né? Porque geralmente os pais descobrem quando os filhos estão maiores. Mas foi na idade de vocês que dentro do meu colégio começaram a me apresentar coisas erradas. Isso é imprescindível. É a primeira promessa que a Bíblia traz, é honra o teu pai e a tua mãe, e seus dias se prolongarão na terra. Tudo te vai bem quando você decide fazer o bem. E tudo ir bem não significa que você não vai ter dificuldade, mas significa que você vai saber como passar pela dificuldade.
Versículo 1 e 2, por favor. Isaías 59, 1 e 2. Vai dizer assim: ouça, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. É o seguinte, eu vou traduzir agora esse versículo. Aí vai falar que você me dá esse copo. Por que você conseguiu me dar esse copo? Você teve que fazer o quê? Estendeu o braço, né? Se você não estender, se você ficasse aqui, você ia conseguir me dar? Pois é, nesse versículo vai falar o seguinte: que se você pega o copo, o braço de Deus não está encurvado. O braço de Deus está esticado para te dar esse copo. Ele vai falar que se você precisa de alguma coisa, Deus está ali para te dar essa alguma coisa. Se você precisa da salvação, Deus está ali para te dar a salvação. Sabe por que então você pergunta e fala assim: mas eu não consegui a salvação ainda, eu ainda estou em depressão, eu não estou fazendo isso para quê? Aí a segunda parte do versículo: as suas maldades se separaram de Deus. Então o que isso significa? Deus ele quer te preencher, como diz aqui no versículo. Mas se as suas atitudes estão te preenchendo, você não vai conseguir ser preenchido por Deus. Lembra do copo? Deus ele é suficiente. Jesus é suficiente. Muitas já viram frase naquela blusa: Jesus é lindo usar na roupa, mas significa Jesus é o suficiente. E quando a gente tenta ser autossuficiente, quem sabe o que é autossuficiência? Quando eu sou autossuficiente é quando eu falo assim: não, eu resolvo tudo sozinho, eu me garanto, eu faço, eu não preciso de ninguém. Quando a gente é autossuficiente, tudo eu. Jesus não nos preenche, porque Jesus preenche corações humildes, corações dispostos. Então quando você parar de falar assim: eu não preciso de Jesus, não, eu me viro daqui no colégio, eu faço o que eu quiser. É diferente de quando você fala: Jesus, eu estou passando por esse problema, você pode me preencher e me ajudar lá? Ele vai te preencher. Porque a única coisa que te impede de ser preenchido por Deus é o teu próprio pecado e a tua falta de busca. Quando você para de buscar, aí você não é preenchido. Porque Deus ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele não pega a mão dele e enfia no teu coração. Ele não tem isso. Ele disponibiliza o amor dele. Está aqui. E você precisa abrir o teu coração para receber. Estamos falando, perder a virgindade é normal para a cidade? Lá na tua escola eles estão falando que colar na prova é normal? Lá na tua escola eles estão falando que aquilo que teu pai diz que é certo é errado? Pense nisso agora. Vocês que são maiores